Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro. Chegamos ao final de mais uma semana, sempre a cada dia, meditando a Santa Palavra de Deus. E hoje nosso Senhor Jesus Cristo alimenta uma multidão faminta do outro lado do Mar da Galileia. Vamos acompanhar o texto que é de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Marcos, há 2 narrativas deste milagre da multiplicação dos pães. E assim se formam também 2 blocos literários, 2 blocos de texto em torno da narrativa do milagre do pão. O primeiro bloco, Marcos capítulo 6, versículo 32, até o capítulo 7, versículo 37. A mesma coisa acontece neste capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 26. Aqui encontramos 3 elementos que se repetem nos 2 blocos. O primeiro elemento, Jesus dá de comer a uma multidão faminta. Isso aparece no primeiro bloco, no primeiro milagre, aparece também no segundo bloco do capítulo 8. Depois temos uma informação sobre a travessia do lago. Jesus toma o barco e passa para o outro lado do Mar da Galileia. Isso encontramos neste segundo bloco, no capítulo 8, versículo 10. Terceiro, há uma discussão com os fariseus. Nós encontramos esta discussão no segundo bloco, em Marcos capítulo 8, versículos de 11 a 13. Há um diálogo
uma reflexão sobre o tema do pão, Marcos 8, de 14 a 21. E por último, uma cura. No primeiro bloco é a cura de um mudo, no segundo bloco é a cura de um cego. Marcos 8, de 22 a 26. Então, como vocês podem perceber, a partir dos 2 milagres da multiplicação dos pães, temos 2 blocos literários completamente paralelos. Nos capítulos 6 e 7, o primeiro bloco, em torno do milagre do pão em território judeu. 8, de 1 a 26, o segundo bloco, em torno do milagre do pão em território pagão. Essa, portanto, é a grande novidade e a grande diferença. O primeiro milagre do pão acontece do lado judeu, do lago de Genezaré, portanto, em território judeu, e o segundo milagre acontece em território pagão, do outro lado do Mar da Galileia, na região da Decápole. Nós também podemos perceber isso no milagre do pão que acabamos de ler, a partir dos números. A multidão é de 4.000 pessoas. Na Bíblia, o número 4 tem a ver com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os 4 ventos simboliza a universalidade, a totalidade do universo. Depois, os pães são 7 pães. O número 7 é exatamente a totalidade, a plenitude, é o número simbólico do paganismo, do mundo gentil. É o número das 7 nações, como aparece lá no livro do Gênesis. Portanto, representa todo o povo gentil, os pagãos espalhados pelo mundo afora. E depois, os cestos cheios dos pedaços são também 7 cestos cheios. Mais uma vez aqui, na primeira multiplicação dos pães sobram 12 cestos, que é o número de Israel. Nesta segunda multiplicação dos pães sobram 7 cestos. Portanto, nasce um novo povo de Deus no território pagão. O que podemos então encontrar de belo nesse texto para a nossa oração, para a nossa meditação no dia de hoje? Primeiro, a atitude de Jesus. Jesus é o bom pastor, e a atitude do bom pastor é a atitude da compaixão. É a atitude fundamental de Jesus. Ele se compadece de uma multidão faminta. Essa é a atitude fundamental de Deus. Essa é a atitude fundamental do Filho de Deus. É a atitude do verdadeiro pastor comprometido com a vida do seu povo. O pastor procura água e pastagem para alimentar, para cuidar da vida do seu povo. Segundo, mesmo sendo no deserto, a comida é abundante. E aqui temos muitas memórias e reminiscências do tempo da presença do povo hebreu no deserto, na travessia da casa da escravidão no Egito para a terra da liberdade. O povo murmurou contra Moisés e contra Deus por causa da fome, e Deus o alimentou, primeiro com o maná, mas também com as codornizes, com a carne, isto é, a abundância do pão. Todos comeram com fartura. Essa comida abundante, mesmo no ambiente deserto, é o grande milagre que expressa a bondade e o cuidado de Deus para com o seu povo. Terceiro elemento importantíssimo para a nossa oração: a estrutura eucarística, os dados eucarísticos. O milagre, obviamente, tem características eminentemente eucarísticas. Vejam bem a estrutura. Jesus tomou os pães.
deu graças, partiu-os, deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram com a multidão, de modo que todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa é a estrutura também da narrativa da Eucaristia. Tomou os pães, deu graças, partiu e distribuiu. Todos comem e ficam plenificados. Portanto, o milagre tem essa característica eminentemente eucarística. Numa sociedade que esbanja, numa sociedade do consumo, numa sociedade que desperdiça, numa sociedade que joga fora, numa sociedade que oprime e que gera famintos, Jesus é o pastor amoroso que não somente oferece o pão material, mas oferece o seu próprio corpo, a sua própria vida, pela vida do mundo. Finalmente, um elemento fundamental para a nossa oração no dia de hoje são as sobras. Como eu disse, sobram 7 cestos cheios com os pedaços que sobraram. É símbolo do novo povo messiânico, símbolo do banquete messiânico oferecido também aos gentios. Não somente aos judeus, mas também aos gentios. Assim, Jesus une a fome da palavra de Deus com a fome do pão. Palavra e pão se tornam, na verdade, a grande estrutura da celebração eucarística. É a sua vida, é o seu corpo oferecido na cruz, é o seu corpo sacramentalmente oferecido na Eucaristia. Oremos, minhas irmãs e meus irmãos, por todos os famintos da face da terra, por todos que precisam de pão material, para que não haja nenhum filho, nenhuma filha de Deus que passe fome. Mas, sobretudo, também oremos para que nunca nos falte o pão eucarístico, o milagre por excelência, o grande mistério da vida de Cristo doada pela vida do mundo, para que todos tenhamos pão eucarístico abundante e assim nossa fome de Deus seja saciada por meio da palavra e por meio do pão eucarístico. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Muito mais de modo expressivo e belo, na Santa Eucaristia, saciamos a nossa fome do mistério, a nossa fome da palavra, a nossa fome de Jesus Eucarístico, que se doa para a vida e para a salvação do mundo. Um abraço a você, Deus o abençoe, seja muito feliz, recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.